Começando agora, exame físico abdominal. Aula muito importante. A gente vai ver grande parte do exame físico, tá? Tem algumas manobras mais específicas que a gente vai ver mais pra frente. Mas vamos lá, sem demora, para ver o que é que a gente vai ver nessa aula. Começando pelas inspeções estática e dinâmica. Em seguida, ausculta. Ausculta, beleza. Percussão, palpação. Pronto, vamos seguir esse roteiro, esses 5 tópicos aí, que é o roteiro do exame físico abdominal. Começando pelas inspeções. Primeiro, inspeção estática, a gente vai ver diversas coisas, dentre elas os tipos de abdômen, as assimetrias, cicatrizes umbilical e cirúrgicas, lesões elementares na região abdominal, circulação colateral, se está presente, qual é o tipo, e os estigmas da hepatopatia crônica. Vamos lá, começando pelos tipos de abdômen. Tipos de abdômen, a gente viu tipos de tórax, parece bastante. É o mesmo raciocínio, né? Então vamos identificar. Primeiro tipo de abdômen que a gente tem é aquele abdômen plano. É um abdômen normal, que não é nem muito grande nem muito pequeno, é um abdômen plano. O segundo tipo é o globoso. É aquele abdômen que tem um diâmetro antero-posterior que está mais aumentado. E a gente vai ter um formato de globo mesmo. É aquele abdômen que você fica depois que você passa 3 horas no rodízio de carne. E aí o abdômen escavado é aquele abdômen que é retraído. É aquele abdômen de quando você sai do rodízio de carne e vai para casa, vai para o banheiro. O abdômen avental é aquele abdômen que ele vira um avental para a pessoa. Acumula tanta gordura abdominal que o abdômen dele cai. Ele simplesmente cai por cima das pernas. Então você percebe que ele está aí um pouquinho mais para baixo. Mas ele cai de forma simétrica, diferente do abdômen pendular. O abdômen pendular tem uma queda dessa parede abdominal e é assimétrica. Um lado cai mais do que o outro. E finalmente o abdômen batráqueo é aquele abdômen que tem um diâmetro lateral aumentado, que quando o paciente se deita, o abdômen se esparrama. Um exemplo é quando ele está com ascite. Ascite é o acúmulo de líquido na barriga. Se o abdômen está cheio de líquido, quando o paciente se deita, o líquido se espalha, deixando o abdômen mais espalhado. Além disso, quando a gente vai perceber isso daqui, o tipo do abdômen do paciente, a gente já aproveita e investiga se tem assimetrias, como abaulamentos e retrações. Então, a partir daí a gente já mata 2 partes aqui, tipos de abdômen e assimetrias. Vamos ver agora cicatrizes e lesões elementares. Como é que a gente vai ver isso? Primeira coisa, cicatriz umbilical. O umbigo ele pode estar centrado, ou seja, ali na linha média, pode estar desviado para um lado ou para o outro, e pode estar retraído, plano ou protuso. Como assim? Retraído é aquele umbigo para dentro. Protuso é aquele umbigo para fora. E plano é aquele umbigo que está ali no meio do caminho, nem para fora nem para dentro. Pronto. Classifica seu umbigo. Vai. Cicatrizes cirúrgicas. As cicatrizes cirúrgicas elas nos ajudam a meio que a construir um certo histórico ali daquele paciente. Ah, fez alguma cirurgia? Fiz, mas não lembro qual é. Ah, tem alguma cicatriz? Tá, tem essa daqui. Aí a gente já começa a pensar no que poderia ser. Por exemplo, se eu fiz uma cirurgia no flanco direito, estou com uma cicatriz ali no flanco direito. Lembra da aula de divisões abdominais, importantíssima. Flanco direito. Pensa em uma possível colestectomia. Beleza? Fossa ilíaca direita. O que é que tem na fossa ilíaca direita? Apêndice. Então a gente pensa em uma possível apendicectomia. Ok. Além disso, além de ver cicatrizes, a gente vai ver também lesões elementares. De lesões elementares, a gente fala em telangiectasias e estrias. Nesse caso, telangiectasias a gente vai entrar em detalhe um pouquinho mais para frente. E estrias, lesões elementares, todo mundo conhece as estrias. A gente também vai buscar equimoses, que podem ser do tipo do sinal de Cullen ou sinal de Gray-Turner. O sinal de Cullen é quando a gente tem uma equimose que acaba se desenvolvendo aí numa região periumbilical, como a própria da imagem. E o sinal de Gray-Turner é quando a gente tem o desenvolvimento dessa equimose ali em uma porção dos flancos,
certo? Então, Cullen, periumbilical, Grey Turner, flancos. Então, foi cicatrizes e lesões elementares. Vamos para a circulação colateral. A circulação colateral, qual é o raciocínio por trás disso? Não estou conseguindo seguir a circulação pelo caminho normal. Tá bom, vamos criar outro caminho aqui. Então, circulação colateral é a criação desse outro caminho aqui para substituir a circulação principal. E aí a gente tem dois grandes tipos, a circulação do tipo porta, que é essa imagem da esquerda, que é como se ela tivesse periumbilical saindo do umbigo. É característico de uma obstrução do fluxo venoso ali em direção ao fígado, tá? Já tipo cava inferior, que é a imagem da direita, a gente vai ter uma porção aí, uma circulação mais ascendente, que a gente chama de circulação colateral do tipo cava inferior. Então esses dois são os grandes tipos. A gente matou agora a circulação colateral. Vamos finalizar a inspeção estática com os estigmas da hepatopatia crônica. São alguns. Começando pelas telangiectasias do tipo aranha vascular. Eu já mencionei telangiectasias, vamos falar um pouquinho melhor agora. As telangiectasias, elas são lesões vasculares. A aranha vascular, ela tem uma característica típica. É uma lesão que parece uma teia de aranha, que quando você comprime ela com o dedo, comprimiu a telangiectasia, ela desapareceu. E aí você tirou o dedo, quando você tira o dedo, ela cresce do centro para a periferia. Como uma teia de aranha crescendo para as extremidades. Então as telangiectasias têm essa característica típica. Além disso, outro estigma de hepatopatia crônica é a icterícia, ou seja, o acúmulo de bilirrubina, certo? Que dá coloração amarelada na pele e nas mucosas do paciente. Também a gente pode ver o eritema palmar. Eritema é quando a gente tem uma coloração avermelhada, palmar na palma da mão, eritema palmar, palmas da mão avermelhadas. Ginecomastia, o desenvolvimento de tecido mamário em pacientes do sexo masculino. Rarefação pilosa, que é, o próprio nome está explicando, pilosa, pelos, rarefação fica raro. Então, ele tem pelos raros distribuídos pelo corpo. E o sinal de flapping, que é bem interessante, a imagem explica bem, é quando você puxa a mão do paciente nesse sentido e solta, e a mão começa a descer em asa de borboleta, em batida de borboleta. É como se ele fosse batendo a mão até cair novamente. Sinal de flapping é indicativo, sugestivo aí de um possível acometimento nervoso, uma encefalopatia devido a essa hepatopatia crônica. Fim de inspeção estática, vamos para a inspeção dinâmica. O que acontece? Qual é a diferença entre um e o outro? Dinâmica é um negócio mais dinâmico, um negócio que exige movimento. Então a gente vai investigar, por exemplo, movimentos respiratórios. Os movimentos respiratórios do paciente, a gente vai ver o tipo respiratório. Se ele predomina, se ele usa mais o tórax, se ele usa mais o abdômen, se ele usa os dois de forma igual, ou se ele está tendo desconforto respiratório e usando alguma musculatura acessória para conseguir respirar. Dependendo disso, a gente vai chamar tipo respiratório torácico, tipo respiratório abdominal, respiração tóraco-abdominal, respiração com uso de musculatura acessória. Então, a gente vai avaliar os movimentos respiratórios. Além disso, a gente vai buscar pontos pulsáteis no abdômen do paciente e movimentos peristálticos visíveis, certo? Também vamos investigar a presença de hérnias. Como a gente vai fazer isso? A gente vai pedir para o paciente dar uma tossida. Isso é a manobra de Valsalva. A manobra de Valsalva é quando a gente aumenta a pressão intraabdominal, fazendo com que esse aumento da pressão acabe empurrando essa hérnia temporariamente para fora e a gente consegue enxergar. Outra coisa que a gente pode fazer, ainda outro tipo de manobra de Valsalva, é botar a mão do paciente na boca dele e pedir que ele fique soprando. Só lembra de pedir para ele parar de soprar em algum momento, senão ele vai acabar soprando indefinidamente. E finalmente a diástase dos retos, a gente vai ver também na inspeção dinâmica. O que é isso? A gente vai pedir para o paciente em decúbito dorsal, deitado com a barriga para cima, que olhe para os pés. Quando ele olha para os pés, a gente vai perceber
Se houver uma diástase dos retos, ou seja, se houver um afastamento dos ventres musculares no músculo reto abdominal, a gente vai perceber um surgimento de como se fosse um abaulamento nessa região entre a musculatura. Então, inspeção estática e inspeção dinâmica foi agora a ausculta. Por que a gente vai fazer a ausculta? Qual é o objetivo da ausculta? A gente vai buscar ouvir ruídos hidroaéreos. Os ruídos hidroaéreos são representações audíveis, certo? São sons que representam os movimentos peristálticos. Agora imagine o seguinte, seu abdômen está lá, tranquilo, e aí chega alguém e dá um empurrão. Empurra de uma vez por todas. Assim, pum! Aí ele começa a ficar um pouco mais estressado, o abdômen começa a ficar um pouco mais estressado, começa a acelerar os movimentos peristálticos. É isso que acontece. Se eu fizer a percussão e a palpação antes da ausculta, a ausculta vai estar prejudicada. Por quê? Porque a palpação e a percussão vão aumentar, vão intensificar os movimentos peristálticos, aumentando de forma errada, digamos assim, os ruídos hidroaéreos. Então, os ruídos hidroaéreos a gente aprende na faculdade que a gente deve fazer a contagem deles em 1 minuto após o primeiro escutado. Então, escutou o primeiro, conta 1 minuto, vê quantos você vai contar, sendo normal aí de 4 a 30. Só que na prática ninguém faz isso. Ninguém. E aí eles podem estar normais, aumentados, enfim, aumentados em caso de, por exemplo, diarreia ou diminuídos, podem estar ausentes, inclusive, e podem estar metálicos. Metálicos, pronto, aí é um assunto interessante. A questão é que ruídos metálicos é como se fosse uma batida de panela, é metálico mesmo. A gente vai pensar em uma obstrução intestinal. Ruídos metálicos indicam que o intestino está tentando superar um obstáculo. Qual é o obstáculo? Alguma obstrução intestinal ali, que ele está tentando passar por essa obstrução. Ele está tendo que fazer um esforço maior. Você vai escutar os ruídos hidroaéreos metálicos antes da obstrução. Se a obstrução está aqui, ele vai escutar nessa região daqui. Além disso, depois dessa ausculta dos ruídos hidroaéreos, a gente vai ouvir as artérias renais e artérias ilíacas comuns, buscando sopros nessas regiões. Se tiver, o que é que eu penso? Eu vou pensar em uma DVO, doença vascular oclusiva. A ausculta não tem segredo. Vamos para a percussão. A percussão, a gente tem diversos objetivos. Nossos objetivos vão desde ver a distribuição de gás no abdômen, se está tudo ok, até medir órgãos, ver a delimitação de órgãos e ver se tem alguma massa sólida ali que a gente consegue perceber só percutindo. E onde a gente vai começar? Na verdade, esse é um questionamento interessante, porque poucas pessoas têm certeza disso. O único ponto que você não pode começar é o ponto em que o paciente refere dor. Se ele refere dor em fossa ilíaca direita, você não vai começar pela fossa ilíaca direita. Ah, mas ele não sente dor, eu posso começar pela fossa ilíaca direita? Pode. Devo seguir o sentido horário? Pode seguir o sentido horário. Tanto faz. A questão é que não vai começar onde está sentindo dor. E o som que a gente espera encontrar na percussão abdominal é o som timpânico, porque no abdômen quase todo a gente tem vísceras ocas. A gente tem intestino dentro tem ar. Se dentro do intestino tem ar, lembra daquela aula que a gente falou, da aula de percussão lá no exame físico respiratório, que a gente falou, quanto mais ar, mais timpânico. Show, se você lembrou disso, tá ótimo, tá aproveitando o curso demais. E aí, vamos lá. Som timpânico é normal. Como é que a gente descreve? A gente descreve abdômen normotimpânico a percussão. Normotimpânico é um abdômen que está normal e timpânico. Mas e se eu encontro uma maciçez, uma submaciçez? Pode ser fezes ali, pode ser alguma massa, ou pode ser ascite. Eu mencionei ascite. Ascite é o acúmulo de líquido no abdômen. Se tem líquido, não tem ar. Se tem líquido, a gente vai ouvir um som maciço. É a ascite. Outra coisa, a esplenomegalia e hepatomegalia.
Hepatomegalia, como é que a gente percebe? A gente pode fazer uma hepatimetria, que é o que a gente chama a manobra de percussão, que a gente faz para tentar meio que estimar ali o tamanho do fígado. E a esplenomegalia? Tem um lugar chamado espaço de Traube no abdômen, que é no lado esquerdo, entre o sexto e o 10º espaço intercostal, que geralmente o baço está um pouco distante, ele está pequenininho, a gente não consegue chegar nele na percussão. Se a gente não consegue chegar nele, a gente está batendo em cima de ar. Se está batendo em cima de ar, o espaço de Traube deve ser timpânico. Ah, mas eu estou com esplenomegalia, o baço cresceu muito, eu estou conseguindo chegar nele. Então, maciço ou submaciço. Então a gente chama de Traube livre, espaço de Traube livre, quando a gente tem o som timpânico na região. Sexto a 10º espaço intercostal do lado esquerdo, ok? Então, vamos agora para a palpação. A palpação a gente vai fazer em 2 momentos, uma superficial e a parte profunda. Tudo vai ser feito com o paciente decúbito dorsal e pode começar em qualquer região, mas a gente precisa sempre perguntar se o paciente está sentindo dor. Se ele estiver sentindo dor, a gente vai começar de outro lugar e finalizar pelo local da dor. A gente pode começar pela fossa ilíaca direita, fazendo uma palpação unimanual, circular, leve e superficial. Uma profundidade máxima de 1 centímetro, palpando todas as regiões do abdômen, para fazer a análise de dor, se tem a tonacidade da parede abdominal, lesão de continuidade, hérnias e massas palpáveis superficiais. Próximo passo, palpação bimanual profunda, uma mão em cima da outra, e a gente vai fazer da mesma forma, não começar por locais de dor, mas avisa o paciente que é uma pressão um pouquinho maior do que a palpação superficial. E aí vai fazer a palpação bimanual em toda a região do abdômen para classificar massas palpáveis, para procurar essas massas, classificar de acordo com a localização, tamanho, consistência. E aí faz essa palpação sempre olhando para a face do paciente, procurando alguma face de dor. E aí o backup dessa aula, o que é que a gente viu aqui? A gente começou pela inspeção estática, viu inspeção dinâmica, viu a ausculta, percussão, palpação superficial e profunda. O que é que a gente viu em cada etapa? Inspeção estática, tipo de abdômen, cicatrizes, abdominal, no caso umbilical, e cirúrgica. Assimetrias, lesões elementares, circulação colateral e estigmas de hepatopatia. Na inspeção dinâmica também um monte de coisa, o tipo respiratório, se é abdominal, torácico, pontos pulsáteis, movimentos peristálticos, hérnias, usando a manobra de Valsalva, e a diástase do reto abdominal. Já na ausculta, ruídos hidroaéreos, sopro de foco renal e sopro de foco ilíaco. Na percussão, a gente faz a percussão generalizada para ver se tem o timpanismo generalizado, a hepatimetria e lembrar da ascite, que é maciçez. E na palpação superficial e profunda, a gente tem massas palpáveis e pontos dolorosos. Nosso objetivo é buscar isso daí. Então, tira print disso aí. Eu espero que você tenha gostado da aula e a gente se vê na próxima.